STJ e fundada suspeita é o nosso tema de hoje. Então, a busca pessoal e a fundada suspeita, elas estão previstas aqui no artigo 244 do Código de Processo Penal. Então, por que o policial militar pode fazer a busca pessoal? Porque tem esse dispositivo no artigo 244. E em quais condições? Em fundada suspeita, e é isso que a gente vai ver. E é essa interpretação mais reducionista do STJ que nós vamos aprender não só a interpretar, trazer aqui alguns exemplos e, sobretudo, fazer as adaptações necessárias, porque é uma decisão de tribunal superior. Então, o policial militar ele deve necessariamente se adequar na sua conduta e se adequar no seu relatório para cumprir não só o dispositivo do artigo 244, que sempre foi cumprido, mas também agora as exigências de elementos objetivos que deem fundamento a essa fundada suspeita. Vamos começar analisando aqui o artigo 244 do CPP. Olha só, artigo 244. A busca pessoal e dependerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca domiciliar é o artigo subsequente. E ele vai trazer os elementos, não é o nosso foco de hoje, é o artigo 244, a busca pessoal, sobretudo na perspectiva da fundada suspeita. Então, olha só, há duas hipóteses aqui que ele traz que justifica a fundada suspeita, e é isso que o STJ quer trazer agora para a conduta do policial militar ao realizar a busca pessoal. Então, sob qual fundamento? Então, o STJ se ancora no artigo 244. Então, ele fala, olha, não é só fundada suspeita em termos genéricos, mas traga ali elementos objetivos que o próprio artigo 244 vai trazer. E quais essas duas hipóteses de fundada suspeita? De que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Então, de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Então, o que o policial militar deve ter em mente? Que a busca pessoal agora já adotava esse parâmetro desde 1941, mas agora precisa trazer elementos objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida e de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Todos os exemplos que a gente for trazer aqui, inclusive a avaliação da decisão do STJ, sempre é pautada nesses dois quesitos. Então, se não tiver esses dois quesitos, é esses dois quesitos que trazem esse elemento objetivo que o STJ quer. Então, qual elemento objetivo que deve ser trazido? Então, de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Fundada a suspeita, não justifica, termo genérico para o STJ. Tirocínio policial, não se justifica a busca pessoal, termo genérico para o STJ. Denúncia anônima, não justifica. Isso está no próprio acórdão do STJ que a gente vai avaliar aqui. Então é isso. Qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação da decisão do STJ? O próprio artigo 244 do CPP. Ele alterou o artigo 244? Nem seria possível o STJ alterar o artigo 244, mas ele reduziu a interpretação. Ele tira elementos subjetivos e traz elementos objetivos. Elementos objetivos para se dar início à busca pessoal, elementos objetivos que devem constar no relatório do policial militar, no BOPM e no BOPC. Então, partindo dessa premissa, nós já analisamos os 244, as duas hipóteses de fundada suspeita de arma ou de objeto que constitua corpo de delito. Nós vamos analisar a decisão do STJ. Então, como eu disse, é uma decisão da sexta turma, da terceira sessão, que é composta pela quinta e pela sexta turma. A sexta turma decidiu no recurso em habeas corpus 158.580 que devem haver elementos objetivos de fundada suspeita para a realização da busca pessoal. Então, só com elementos objetivos que se dá início à busca pessoal. Então, esse precedente é vinculante? A primeira coisa, eu não cumpri esse precedente. Ele é vinculante? Não é vinculante.
Esse precedente ele traz uma nova interpretação, então ele traz uma nova concepção de como tem que ser analisado o artigo 244. Mas se ele não é vinculante, por que eu devo cumprir? Porque, eventualmente, se seu processo for alçado em recurso especial por o STJ, muito provavelmente tenha essa mesma decisão que a gente vai ler aqui e verificar os parâmetros. Então, se ele não é vinculante, quais os efeitos? Eu coloquei aqui, ó, interpretativos para os juízes de primeiro e segundo grau. Então, muito provavelmente, as decisões dos juízes que se chamam, né, juízes de piso, de primeiro grau, e até em sede recursal, adotem esse novo posicionamento do STJ. Se não adotarem, havendo um recurso especial alçado ao STJ, a decisão muito provavelmente se mantém alinhada com as decisões anteriores do STJ, que essa não é a única, né? A gente já trouxe outras aqui também no nosso canal. Então, ó, mesmo que não vincule as decisões de primeiro grau, se houver recurso especial nesses termos, há grande probabilidade que a decisão siga nessa mesma linha. Então, é parecer vinculante? Ainda não. Produz efeito erga omnes? Ainda não, inter partes. Mas se seu processo ele se alçar ao STJ, muito provavelmente vai ter a mesma decisão. E aí a gente já vai partir aqui para a decisão do STJ, que eu acho que é o fundamental para o policial militar começar a conseguir interpretar quais são esses elementos objetivos, sob a perspectiva do Tribunal Superior. O que o policial militar agora pode ou não pode fazer. Ele pode ou não pode realizar a sua busca pessoal. Não é só uma questão de justificativa em relatório, até porque se o relatório não condizer com a realidade, então pode haver outros crimes do policial militar, e infelizmente a atividade policial militar está sendo bastante reduzida, né? A possibilidade de intervenção policial. Então, não é só uma questão para se tratar no relatório. O relatório tem que ser condizente com a realidade. Então, desde o início da busca pessoal, são esses elementos agora que o Tribunal Superior espera do policial militar. Concorde o policial militar ou não concorde o policial militar. Felizmente ou infelizmente, o artigo 244 tem aqueles parâmetros e dentro desses parâmetros que o STJ ele estabeleceu agora a necessidade de apontamento desses elementos objetivos. Como mudar isso? Só com alteração legislativa que aí traga um dispositivo que a gente chama de direito mais fechado, que não possibilite que o judiciário amplie tanto a sua interpretação. Então, se tivesse ali um parágrafo único no artigo 244, colocando outras condições, né, impossibilitando o juiz de uma interpretação mais reducionista, aí sim o STJ não poderia deliberar sobre esse tema específico. Mas, como nesses termos está o artigo 244, esses são os termos interpretativos do STJ. Olha só a ocorrência que fundamentou tudo isso. Então, na espécie, a guarnição policial deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita. Ele colocou aspas aqui, o STJ colocou aspas, porque foram os termos utilizados pelos policiais. Então, ele já falou, esses termos não aceito mais, tá? E ao abordá-lo e revistar a sua mochila, encontrou porções de objeto ilícito. Eu coloco aqui tarja preta porque senão o vídeo ele cai, né? Então, são objetos proibidos, né? Em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta, olha só, nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente, além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita. Há uma vaga menção a uma suposta atitude suspeita. Para o STJ, tão somente mencionar atitude suspeita é uma vaga menção. São termos genéricos, termos que não é mais aceito na concepção do Tribunal Superior. Algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência desse Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é essa ocorrência que dá o início à interpretação desse acórdão. Por isso eu comecei do fim. Se os senhores verificarem aqui, ó, eu comecei do item 15, já no final, e a gente vai voltar para o início, trazendo a interpretação desse acórdão. Eu dividi aqui, verde é o que o STJ espera dos policiais militares. Vermelho é o que ele coloca que não é mais possibilitado ao policial militar interpretar, ou pelo menos dessa maneira, teria no mínimo a absolvição aqui do réu. Então, olha só. Então, e o amarelo são termos gerais, só que eu devo aqui trazer
para a interpretação geral desse acordo. Tá? Então, a ementa ficou assim, ó, recurso em habeas corpus, tráfico de drogas, busca pessoal, ausência de fundada suspeita. Ó, ausência de fundada suspeita. Lembrando que os policiais militares colocaram fundada suspeita no seu relatório. A alegação vaga de atitude suspeita, insuficiência, ilicitude da prova obtida, trancamento do processo, recurso provido. Felizmente ou infelizmente, é a decisão do STJ, então deve ser cumprida. Eu sei que essa decisão desagradou não só a policiais militares, desagradou uma grande parte da população que consegue enxergar a necessidade da busca pessoal. E quanto à busca pessoal, ela traz ali, como trouxe nessa ocorrência aqui, trouxe a possibilidade de que o crime ele fosse identificado, né, o objeto ali, corpo de delito, ele fosse identificado e o indivíduo preso e absolvido pelo STJ. Então, como eu disse, a única possibilidade agora de trocar essa interpretação, a não ser que a própria sexta turma inverta esse posicionamento, é de que haja uma alteração legislativa significativa no artigo 244. E olha só, então, o que o STJ espera de você. Exige-se, em termos de estándar probatório, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita justa causa baseada em um juízo de probabilidade e descrita com maior precisão possível. Descrita com maior precisão possível. Olha o seu relatório aqui, fundamental. Aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, ou seja, elementos do caso concreto, como a gente já disse, aqueles dois elementos, arma proibida e objeto corpo de delito. É isso que deve estar no seu relatório, é isso que deve fundamentar a sua busca pessoal. De que o indivíduo esteja na posse de drogas, ele vai explicando aqui o que a gente já verificou no artigo 244, olha só. De que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Esse termo não existe no artigo 244, mas é a decisão do STJ. Entretanto, a normativa constante no artigo 244 não se limita a exigir que a suspeita seja fundada em armas ou objetos corpo de delito. É preciso também que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, ou seja, tem que fazer referência, não só no relatório, mas o relatório nada mais é do que a descrição da realidade que aconteceu momentos antes na atuação policial. E aí, por óbvio, né, eu sempre alerto aqui, a finalidade do nosso canal é a proteção da sua carreira, se tiver incondizente. Realidade dos fatos. Com o relatório, pode-se aventar alguns tipos de crimes, como falsidade ideológica, fraude processual, com certeza vai afetar bastante a carreira do policial militar. Desestimula a atividade policial militar? Com certeza. Né, com certeza. Eu pauto aqui os nossos vídeos não por fazer críticas, né, sempre fazer uma crítica normativa. A crítica normativa aqui o dispositivo do 244 vinha desde 1941 numa linha interpretativa e agora a gente tem uma redução sem que houvesse alteração do próprio dispositivo 244, mas por uma interpretação do STJ. Então, vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens em revistas exploratórias, fish expeditions. Então, isso aqui é o que o STJ espera do policial militar, né, para realizar a sua busca pessoal. Então, referenciar o caso concreto, trazer a probabilidade de se localizar ali com o indivíduo, arma proibida, objeto, corpo de delito, e constar isso também no seu relatório, fazendo a referência. Agora, o que o STJ ele não espera do policial? Qual conduta ele não mais homologa se eventualmente o policial militar atuar nesses parâmetros aqui do texto que se encontra em vermelho. Ó, ele não autoriza a busca, ele falando do artigo 244 aqui, né? Então ele fala assim, ó, eu, STJ, interpretando 244 CPP, eu vejo que esse artigo 244 ele não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória. Ah, finalidade preventiva? Não.
não pode mais, né? Mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal por si sós, meras informações de fonte não identificada, denúncias anônimas. Denúncia anônima pode justificar sua busca pessoal? Não mais. Ou instituições e impressões subjetivas. Ah, ficou nervoso. Questões de percepção do policial sem que esteja relacionada eventualmente aos elementos arma proibida, objeto corpo de delito, não justificam a busca pessoal no entendimento do STJ. Então, denúncia anônima, não. Rotina, não. Praxe, não. Impressões subjetivas, não. Intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Só tirocínio policial não pode. E aqui é interessante porque essa própria decisão, ela não convalida o ato policial, ou seja, o policial, ele coloca no seu relatório a atitude suspeita, o STJ interpreta como uma maneira genérica, como um termo genérico, fala, ó, não tem elemento objetivo aqui, não tendo esse elemento objetivo, eu não, por ter localizado depois o objeto ilícito, e aqui nessa ocorrência foi, pelo que está transcrito, eu não vou convalidar os atos, ou seja, não adianta localizar depois e essa localização do objeto ilícito posterior, ela convalidaria, ela deixaria legal a busca pessoal que anteriormente não foi baseada no elemento objetivo. Vê se ficou claro. Se puderem me retornar, eu só não consigo acessar o bate-papo agora, porque eu ainda estou... Essa é a primeira transmissão que a gente faz com compartilhamento de tela. Então eu ainda não consigo participar do bate-papo enquanto eu converso com vocês, mas terminando aqui a nossa análise da decisão do STJ, a gente já verifica os comentários, se há comentários, e aí a gente prossegue em exemplos concretos que justificariam a busca pessoal. Então é isso. Então, para fazer um resumo, essa foi a ocorrência que deu subsídio. Essa foi a ocorrência que deu subsídio, que inclusive foi localizado aqui porções de um objeto ilícito no interior da mochila do indivíduo. Os policiais justificaram essa busca pessoal como em atitude suspeita, o STJ encarou como atitude suspeita elemento genérico, não tendo elemento objetivo, e aí ele traz aqui a invalidade dessa prova e aí contaminação das demais, né? Por isso não convalida os atos dos policiais. Então, é isso. Enquanto eu vou vendo os comentários, e aí eu vou vendo o celular, vai me repassando se está bastante claro a nossa explicação. Deixa eu verificar aqui se eu consigo acessar, inclusive os comentários aqui. Só um segundo. Então, deixa eu abaixar o som. Então, o som está muito baixo, acho que a gente já corrigiu, né? A imagem ainda continua desfocada, o som está muito baixo. Como ficam as operações da lei seca? Para mim, não está desfocado, então, assim, tem gente que está conseguindo acompanhar. Fundadas as razões para adentrar na residência, já estava difícil para fundamentar, é verdade, viu, Mariana? A gente já comentou isso aqui no canal, né? Agora, para realizar busca pessoal, isso deixa os infratores da lei, eu vou falar assim para não derrubarem nosso vídeo, né? Mais à vontade para atuarem e cometer ilícitos. A tendência é só piorar a criminalidade com vinculante a essa decisão. A gente falou aqui no começo, tá? Não é vinculante. Não é vinculante. Mas isso traz uma nova interpretação para o judiciário. Então, a tendência é que o primeiro grau e o segundo grau dos tribunais estaduais façam aderência, por óbvio, dessa decisão, em que pese não vinculante, mas imagine ali que depois de um acórdão em segundo grau, o advogado da parte contrária, ele alce esse processo em recurso especial ao STJ. Ela não é vinculante, mas ela induz, porque se eventualmente esse processo específico for alçado, o seu processo específico, muito provavelmente tem a mesma decisão, tá? Então, não é vinculante, não é vinculante, tá? Tá respondido? Eu estou aqui, a explicação está bem clara. Obrigado, Rodrigo. Vamos prosseguir então com elementos objetivos agora? Então, elementos objetivos, o que pode, o que não, o que fundamenta e o que não fundamentaria. Vou colocar aqui então,
dessa decisão e de outras decisões do STJ, o que não é mais permitido ao policial militar ao fundamentar a sua busca pessoal. Então, não fundamentam uma busca pessoal. Elementos genéricos, rotina, praxe, denúncia anônima. Não fundamentam. O que também não fundamenta, revista pessoal baseada em atitude suspeita, fish expedition, que é a pesca probatória que eles dizem, busca especulativa, busca aleatória, busca sem causa provável, foi uma abordagem de rotina, foi porque usamos o tirocínio policial, foi abordado porque tinha uma tatuagem, ao receber uma denúncia anônima, lembra? Nós vimos na própria decisão do STJ que não fundamenta, realizamos a busca pessoal e aí encontrou ou não encontrou objeto ilícito? Isso pouco importa para o STJ, porque ele não vai convalidar o seu ato, mesmo que depois se encontre até uma arma ali com o indivíduo em situação irregular. Agora, vamos colocar aqui alguns exemplos do que fundamentaria a busca pessoal. Eu tentei fazer aqui um exercício da experiência que eu tenho também como policial, acho que os senhores sabem. Eu fui quase 14 anos, né, da Polícia Militar, saí para advogar num período de estruturação do escritório. Eu também fui assessor parlamentar do deputado federal Capitão Derrite e agora, atualmente, né, eu só trabalho como advogado e trago aqui o conteúdo educacional. Então é dessa experiência policial que eu trago aqui alguns exemplos. E por óbvio, né, o policial militar tem ainda mais exemplos e melhores exemplos que o meu. Aqui é só para direcionar a questão interpretativa, que eu acho que já está bastante clara. Né? O pessoal tem comentário que já está bastante clara. Então, olha só. Qual é a vertente de interpretação? Quais são os elementos que o policial militar sempre deve ter na sua cabeça para primeiro iniciar a busca e depois fundamentar essa busca em seu relatório? Olha só. Arma proibida. Arma proibida. Objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Se não for nesses dois parâmetros, não se justifica mais pelo STJ. Então, correu, eu vou colocar aqui alguns exemplos, e aí a experiência, obviamente, dos senhores é muito mais vasta do que a minha, em que pese meu período, né, de 14 anos na Polícia Militar, quase que a estrutura da minha carreira foi baseada como chefe do setor de Justiça e Disciplina de diversas unidades, 21M, do 14I, do CCB, do Comando do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo. Então, a estrutura da minha carreira sempre foi muito jurídica. Eu vou trazer aqui os elementos também dessa experiência que eu tenho, mas por óbvio eu reconheço que os policiais militares têm outros N exemplos, e aí se você puder deixar aqui no nosso comentário, no nosso bate-papo, acho que vai ser bastante construtivo para todos, né? Então, correu a ver a equipe tentando ocultar objeto na lateral da cintura. Jogou no solo objeto em pacote similar ao utilizado para condicionar entorpecente após manusear a sua mochila. Olha só a mochila do indivíduo da decisão do STJ. Então, se o policial tivesse visto naquela oportunidade que ele manuseava ali um invólucro similar ao utilizado para fazer tráfico de substâncias ilícitas, ele poderia constar e aí não ficaria só o termo genérico. Muito provavelmente, talvez o policial tenha visto ali o elemento objetivo, mas não transcreveu. E aí, não transcrito, como a gente já viu, STJ anula a prova. Levava consigo um volume na lateral da cintura que levava a crer ser um armamento. Levava um objeto que, à distância, aparentava uma arma. Ostentava um objeto que aparentava ser drogas. Tentou desviar do bloqueio policial. Acelerou o veículo quando viu a viatura retornando pela contramão de direção. Aqui não está tão patente, né? Por óbvio, construí esse exemplo aqui, mas não está tão patente a posse de arma proibida e de objetos ou papéis que constituem um corpo de delito. Você vê que, naturalmente, se realiza busca e abordagem, ou se realizava em situações dessa natureza aqui, E que agora a gente vê uma questão que, em tese, entraria até com um conflito com a decisão do STJ. Então, os termos do STJ poderiam até ser mais precisos e mais elucidativos. Se os senhores forem ler a decisão do STJ, irão verificar ali que inúmeros daqueles itens sequer tratam de elementos normativos. São elementos de ideologia dos ministros, do relator, né? Infelizmente, né? Uma vez que o direito ele é normativo e deve ser interpretado como uma ciência, né? Não deve trazer ali elementos subjetivos de convicção
do magistrado para dentro da norma, sobretudo quando coloca questões que podem ser colocadas eventualmente em conflito. Será que isso aqui acelerou o veículo quando viu a viatura retornando na contramão de direção? Se alinha ao 244? Será que ele se alinha? Olha aqui, ó. Arma proibida, objetos ou papéis constituem um corpo de delito. Fica subjetivo. Insegurança jurídica policial. Na minha concepção, sim. Trouxe aqui como exemplo. Na concepção do STJ, vai julgar caso a caso. Não respeitei a ordem de parada, dispensando o objeto pela janela do veículo. Estava em um local de recorrência à prisão por tráfico e portava consigo pacote de caderneta que levavam a crer que realizava comércio de substância ilícita naquele local. Tentou evadir-se do local quando a viatura chegou, deixando aparecer objeto metálico e cromado durante a fuga. Fez um movimento rápido com as mãos até a lateral da cintura, podendo interpretar que iria retirar uma arma. Então, meus amigos e amigas policiais militares, eu acho que a gente conseguiu esgotar o tema dentro do que é possível se interpretar dessa decisão do STJ, que na minha interpretação ainda leva uma grande significativa de segurança jurídica para o policial militar, que traz uma substancial diminuição de atuação policial. Por quê? Porque o policial vai sopesar agora algumas vezes antes de realizar uma busca, porque depois vai verificar a sua conduta sendo julgada no STJ. Então, mesmo que ele localize depois, ele não convalida os atos. Então, isso traz uma insegurança jurídica e também afeta a população, né? Ou talvez a mais afetada seja a própria população. Por quê? Você perde uma efetividade policial. Você perde um mecanismo, talvez o mais importante da atividade policial, sendo julgado de maneira genérica. Então, quer se restringir a interpretação do que seja o 244, não trate em termos genéricos como foi. Ele fala que a atividade policial coloca fundado suspeito em termos genéricos, aí ele fala assim, se você não justificar em arma proibida, objetos ou papéis constituindo um corpo de delito, mas quer reduzir a interpretação dessa norma, traga elementos objetivos, mais elementos objetivos para o policial, para que ele não tenha essa insegurança jurídica, né? Não tenha seu ato contestado, porque isso pode ter reflexos penais para o policial e administrativos significativos para o policial. Como os senhores sabem, quem acompanha nosso canal, pelo artigo 59 a 65 das I-16, o policial militar que tiver recepcionado uma denúncia de crime no judiciário, tem por regra a instauração de processo regular, processo exoneratório. Então as coisas têm que ser feitas com muito mais ponderação do que estão sendo realizadas. As decisões precisam ter necessariamente uma maior preocupação nos reflexos que elas trazem no dia a dia, não julgar de maneira genérica, né? Então é isso, meus amigos e amigas policiais militares. Se você ainda não conhece minha consultoria, eu vou trazer aqui em termos gerais, a Ramos Militar é minha consultoria, nossa cobertura do Plano Premium, Tribunal do Júri, prisão em flagrante delito, processo penal comum, processo penal militar aqui no TJM em São Paulo, então só para policiais militares de São Paulo, tá? Muitos policiais militares de outros estados nos procuram, mas só para policiais militares de São Paulo. Então, inquérito policial militar, sindicância, processos de inatividade, pensões e invalidez. Cobertura importante, tá? Só para fatos posteriores à assinatura, não retroage. Então, diante desse cenário conturbado que se está de decisões do STJ, fala de busca domiciliar, busca veicular, busca pessoal, restringindo a atividade. Se você quiser proteger a sua carreira, então nós temos aqui o Plano Premium R$ 89,90 até domingo. Após domingo a gente vai atualizar os valores, não para aqueles que já assinaram. Então quem já é nosso cliente mantém no R$ 89,90. Aqueles clientes que assinarem até domingo ou 50 primeiros, a gente mantém ainda o R$ 89,90 e aí na segunda-feira a gente atualiza os valores.